Tá gravando. Bom, hoje é dia 16 de julho de 2021. Nós estamos aqui numa aula síncrona de mecânica dos sólidos para as turmas de engenharia da computação, engenharia de controle e automação do campus de Várzea Grande, da UFMT. Tá? Então, hoje, nós vamos ainda dar continuidade às forças aplicadas, só que agora com novos conceitos. Vou compartilhar uma janela aqui com vocês, janela do OpenBoard. Bom, vocês já estão vendo aí a janela do OpenBoard. Então, vamos lá. Bom, a primeira consideração que nós vamos fazer é sobre o princípio da transmissibilidade. O que acontece? Todas as forças que atuam num determinado corpo rígido, né? Isso é importante, vamos lembrar que nós estamos trabalhando com corpos rígidos, tá? Então, o corpo rígido, o que caracteriza um corpo rígido? Deixa eu pegar um objeto qualquer aqui, tá? Isso aqui é uma questão importante para a gente entender o que é um corpo rígido. Então, se um corpo rígido, nós vamos pegar dois pontos quaisquer desse corpo rígido. Então, tomando dois pontos quaisquer desse corpo rígido, nós vamos ter uma distância entre eles. E essa distância entre esses corpos, ela permanece constante, ela não muda no corpo rígido. Não importa qual é o movimento, não importa se tem forças aplicadas. Por exemplo, você pode ter inúmeras forças aplicadas a esse corpo rígido. Tá? Você pode ter inúmeras forças aplicadas, então esse corpo rígido ele pode estar com um movimento qualquer, com forças aplicadas, enfim. Se ele for um corpo rígido, essa distância entre os pontos, por exemplo, A e B, é constante. Então, a distância entre A e B é constante se for para ser considerado corpo rígido. E aqui nós vamos trabalhar sempre com corpos rígidos. Bom, então, tendo em consideração que nós vamos trabalhar sempre com corpos rígidos, se nós temos uma determinada força aplicada num determinado ponto desse objeto, vamos dar um nome para esse ponto, né, para ficar bem caracterizado, por exemplo, ponto A e ponto B, se essas duas forças estiverem na mesma linha de ação, pode ver que a força aplicada no ponto A, a força F, ela tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido da força F'. Então, esse objeto, as condições desse objeto não mudam. Então, quando nós consideramos essas forças aplicadas na mesma linha de ação, o corpo rígido ele permanece na mesma situação de movimento, então, ou de repouso. Se ele estiver em repouso, ele permanece em repouso. Se ele estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento. Tá? Isso é uma característica dos corpos rígidos e qualquer que seja essa ação. Então, você pode aplicar as forças, você pode aplicar, inclusive, fora do objeto. Tá? Uma força aqui, por exemplo, F, duas linhas, que se essa força estiver na mesma linha de ação, o objeto vai sofrer as consequências, né, as mesmas consequências. Então, não muda a condição do objeto. Tá? Esse é o princípio da transmissibilidade. É um princípio bastante simples, né, no sentido da gente entender
o que acontece com as forças aplicadas nos objetos. Veja que se eu aplicar uma força fora da linha de ação, eu posso aplicar até uma força que seja paralela à força aplicada F, e pode ter, inclusive, a mesma direção e sentido. Tá? Mas se essa força F' estiver aplicada fora da linha de ação, então eu posso ter uma consequência diferente. Esse corpo, por exemplo, se o ponto A for um ponto fixo, veja que a ação da força F' não muda também as condições desse corpo rígido, tá? Mesmo que não esteja sendo aplicada no ponto A. Porém, se nós aplicarmos uma força fora da linha de ação, então existe uma distância entre a linha de ação da força F e a linha paralela que passa pelo ponto A. Com isso, essa força F3' colocaria esse objeto aqui numa tendência de rotação. Tá? Então, poderia fazer um movimento aqui de rotação em torno do ponto A. Vocês entenderam essa ideia, gente? Alguma dúvida? Beleza? Tá, se tiver dúvida, vocês parem a aula e falem, tá? Bom, então, isso posto, agora que nós já entendemos, inclusive, a aplicação dessa força F, que está paralela, qualquer força, não precisa ser paralela não, tá? Qualquer força aplicada no objeto que esteja fora do ponto de apoio, então, nesse caso aqui, nós temos um ponto de apoio. Qualquer que seja a força que aplicada fora do ponto de apoio vai provocar o que a gente chama de momento de força. Tá? Nós vamos chamar de momento de uma força. Momento de força é o torque. Então, em física, para quem teve essa parte em física 1, o momento de força é o torque. Tá? Então, é o torque aplicado sobre esse objeto e é definido como a distância, definido como sendo a distância entre o ponto de apoio e a linha de... o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força. Produto vetorial à força aplicada. Tá? Então, nós temos aqui a definição de momento de força. Eu vou aplicar, claro, com vocês, para a gente entender muito bem isso daqui. Então, veja que nós temos agora duas grandezas físicas que vão ser fundamentais o tempo todo para nós aqui em mecânica dos sólidos, que são a própria força e o momento de força, que é o torque. Eu vou chamar de momento de força, porque é a tradição na engenharia. Na engenharia, ao invés de falar torque, usa-se o termo momento de força. Então, aqui nós vamos usar momento de força por conta dessa tradição da linguagem, né, na engenharia. Em física, a gente chama de torque. Bom, mas enfim, o momento de força, e tem outras questões também que vocês vão ver, acho que vocês não vão ver porque vocês não têm continuidade dessa disciplina, tá? Mas existem algumas considerações também por conta do momento mais para frente, quando vocês estão vendo a parte de materiais. Nós não vamos ver aqui nessa disciplina.
Então, veja que essa força F, ela tem a tendência a provocar uma rotação desse objeto em torno do ponto O. Essa tendência de rotação é dada justamente por conta da aplicação dessa força F fora da linha que passa pelo ponto de aplicação, pelo ponto de apoio, que é o ponto O. Né? Vamos ver aqui algumas considerações que a gente pode fazer. Então, quando o objeto ele está sob a ação de uma força F, ele tem a rotação. E isso pouco importa se você está agindo na linha de ação ou não. Tá? O que importa para nós é que, uma vez que ele está sujeito a essa força, ele tem a tendência a transladar. Então, aqui nós dizemos que é um movimento associado à translação por conta da força aplicada. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem. A outra questão que a gente tem é a rotação, que isso é característica do momento. O momento de força, então, uma vez que nós temos aqui uma força aplicada, deixa eu colocar a força aplicada, não, nem vou colocar para não confundir a gente, tá? Mas veja, que aqui nós caracterizamos como um momento de força. O momento de força, lembrando, é a distância produto vetorial força aplicada. E isso tem uma tendência a provocar uma rotação no corpo rígido. A soma dessas duas consequências vai ser um movimento de rotação somado ao movimento de translação. Então, você pode ter rotação mais translação do objeto. Tá? Bom, o que pode acontecer é nós termos, nesse caso aqui, por exemplo, né, vou copiar só. E nós podemos, por exemplo, ter forças aplicadas paralelas. Eu vou aqui. Então, vamos supor que nós tenhamos as forças F e F' aplicada nesse objeto, tá? Então, veja que uma vez que se F e F' forem iguais, então aqui nós temos o módulo de F igual ao módulo de F', se elas forem iguais, estiverem na mesma direção, mas sentidos contrários, tá? Então, não confundam com terceira lei, tá? Por favor. Terceira lei de Newton tem que ser atuando em corpos diferentes, aqui não é o caso. Então, tem mesma direção, mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então, nesse caso aqui, nós vamos observar que a força resultante atuando sobre esse objeto, sobre esse corpo rígido, vai ser F menos F'. Como elas têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, então essa força resultante vai ser zero. Veja que, então, esse objeto não tem translação. Então, nós podemos afirmar que não há translação. Porque a força resultante é nula. Porém, nós temos aqui um momento de força, e esse momento de força ele não pode ser desprezado. Existe uma distância entre essas duas forças. Essa distância entre essas duas forças vai provocar, sim, uma rotação. Então, vai ter uma rotação aqui desse objeto. Então, esse objeto, se nós tivermos aqui o ponto O, a tendência dele é girar, então ele vai ter rotação. Então, porque a tendência dele é girar em torno do ponto O por conta da atuação das duas forças. Então, veja aqui, esse caso é um caso que não que tem a rotação, então existe a rotação, mas não tem a translação. Então, é um caso exclusivo de rotação, ainda que tenha forças aplicadas, tá? Mas não tem
translação. E uma outra ideia que a gente pode ter, eu não copiei, mas vamos copiar agora, né? Uma outra situação que pode acontecer também, tá? É quando nós temos essa força F, tá? Atuando no próprio ponto, no próprio centro de gravidade desse material. Desculpa, no centro de gravidade, pode ser o centro de gravidade ou não, mas pode ser o ponto de apoio. Então, se essa força estiver aplicada no ponto de apoio, a distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força é zero. Zero. Então, nós temos a distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força é zero. Isso significa que o momento dessa força F é zero. Portanto, não há rotação. Então, aqui não há rotação. Só há translação. Então, aqui é exclusivamente um movimento de translação, uma tendência, né, de movimento de translação. Então, são dois fatos que a gente pode observar, né, que um caso só tem rotação, o outro caso só tem translação. Quando a gente soma os dois, tá, quando você não tem a força aplicada no ponto de apoio e então você tem uma tendência ao movimento de translação e ao movimento de rotação, tá? A soma desses dois vai nos dar rotação mais translação, tá bom? Veja que é bastante direto esse resultado é bastante até simples da gente observar, né? Observar. Mas a compreensão dele pode gerar um pouco de um desafio para a gente superar. Por quê? Porque ele envolve esses conceitos de força e de momento de força. E é importante que a gente tenha isso em mente, que nós temos aqui o movimento de translação e um movimento de rotação. A gente separa para poder estudar. Tá? Daí a gente consegue estudar o momento de força. Bom, aqui eu escrevi para vocês, eu vou falar para vocês o que é, e se vocês tiverem dúvida, por favor, falem, tá? Então, vamos supor que a gente tem um ponto aqui de apoio, um ponto, uma origem do sistema de referências, pode ser, e nós temos diversas forças aplicadas a esse objeto. Então, veja que, nesse caso, a força resultante, então, como ela é a soma de todas as forças aplicadas no corpo rígido, então nós podemos escrever como uma somatória. Não importa quantas forças aplicadas nós temos. O que nós vamos observar agora é que todas elas são aplicadas no mesmo ponto, tá? Nesse caso que nós chamamos de ponto A. Então, é importante que a gente observe que todas elas são aplicadas num único ponto. Se não fosse, eu vou mostrar daqui a pouco, posso mostrar para vocês o que aconteceria se fossem aplicadas em pontos diferentes. Então, observa agora apenas ela aplicada nesse ponto de apoio, ponto A. Deixa eu até copiar aqui. Vou criar uma nova página aqui, depois a gente trabalha isso aqui, tá? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, então nós vamos calcular o momento de força. Lembrando que o momento de força, com relação a um ponto O, e o momento precisa ter essa referência, vai ser a distância produto vetorial força. E aí tem que ser qual força? Tá? Todas. Então, o que nós vamos fazer? É o momento da força 1 com relação ao ponto O. Momento da força 2 com relação ao ponto O. Momento da força 3 com relação ao ponto O. Etc. Todas as forças, mais a força M, o momento da força N com relação ao ponto O. Então, aqui está a soma de todos os momentos aplicados
nesse objeto. O momento total, esse aqui é o momento total, ele é a distância entre o ponto O e o ponto A, produto vetorial a força resultante atuando nesse objeto no ponto A. Então, eu somo todas as forças, né, no ponto A e calculo o momento da soma de todas as forças com relação ao ponto O. Mas veja que nós podemos calcular o momento individual também, como nós fizemos aqui nessa primeira linha. Calcular a distância produto vetorial força 1, mais a distância produto vetorial força 2, mais etc. Isso a gente faz para todas as forças. Só que como a distância é a mesma para todos eles, nós podemos colocar em evidência. Ao colocar em evidência, então nós temos como resultado aqui a soma de todas as forças, que é quem? A força resultante. Tá? Então, essa é a força resultante. Esse daqui é chamado de... tem um nome, tá? Pela importância dele, princípio de Varignon. Tá? É o princípio de Varignon. Facilita muito a vida da gente. Tem casos, porém, que isso não é possível a gente fazer. Vou mostrar aqui alguns casos que isso não é possível a gente fazer. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para a gente poder visualizar bem o que está acontecendo. Eu vou deixar aqui, por exemplo, as forças F1 e F2 no ponto A, mas vamos tirar as forças F3 e Fn. Opa, peraí. Ele pegou todos. Não é para pegar todos, filho. Aqui. Fazendo malabarismo aqui, mas vai dar certinho, tá? Pronto. Vou colocar eles em outro... aplicando em outro ponto do corpo, do objeto. Só que ao invés de chamar de Fn, eu vou chamar de F4. Tá? Só para a gente poder ter uma referência aqui de valores. Está aqui. Vamos aplicar nesse ponto aqui. Opa, azul. Vamos lá, azul. Tá? Vamos chamar de B. De tal forma que nós vamos ter o RA e RB. Tá? Então, nós temos RA e RB. Sempre vetores, tá? Cuidado com isso. Bom, então agora sim. Agora nós temos todas as forças aplicadas, temos forças aplicadas em pontos diferentes, no ponto A e no ponto B. Então agora nós vamos trabalhar com essas forças. Então veja que o momento com relação ao ponto O continua sendo o momento da força 1 mais o momento da força 2 mais o momento da força 3 mais o momento da força 4. Eu vou fazer só com 4 forças, tá? Isso não vai mudar, não. Depois a gente pode generalizar. É mais para a gente entender por que a gente não pode aplicar o princípio de Varignon nesse caso aqui. Então, o momento da força 1, ele vai ser RA produto vetorial com a força F1. O momento da força 2 vai ser RA produto vetorial F2. Mas o momento da força 3 é RB e não RA. Produto vetorial F3 mais RB produto vetorial força 4. Então veja o que aconteceu agora. Eu posso isolar
o RA. Fazer o RA, produto vetorial, F1 mais F2. Mas eu não posso colocar mais F3, mais F4, mais... Eu não posso, porque eles são diferentes. Então, aqui eu vou fazer RB, produto vetorial, F3 mais F4. Então, veja que nesse caso aqui, eu não posso escrever que o momento vai ser RA ou RB, produto, força resultante de todas elas. Nós não podemos fazer isso. Não podemos. Isso aqui não está certo fazer. Justamente porque você não consegue somar todas as forças, né, e calcular o momento delas com relação ao ponto O, e porque elas estão aplicadas em pontos distintos. Então aqui não se aplica o princípio de Varignon. O que você pode fazer é localmente aplicar o princípio de Varignon. Você aplica o princípio de Varignon para as forças aplicadas no ponto A e o princípio de Varignon para as forças aplicadas no ponto B. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês entenderam a ideia? Conceito? Entenderam o que eu fiz? Não pensa lá na frente ainda, não pensa na aplicação. Pensa aqui agora. Então eu preciso que vocês me deem a resposta, se vocês entenderam ou não. Só a Ana Beatriz que entendeu, né? Os demais não entenderam? Posso explicar de novo? Ah, então tá bom. Agora gostei, gente. É isso aí, vamos lá. Sim, claro. Esse princípio aqui, vou fazer aqui novamente, mas eu vou fazer. Beleza. Então vamos considerar o anterior, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar o corpo rígido e eu vou fazer duas forças. Vou colocar só duas forças aplicadas nele, tá? Para a gente poder entender bem direitinho. Então, bom, primeira coisa é que nós temos um ponto aqui fixo. Vou colocar o ponto fixo aqui e vou chamar ele de ponto O, tá? Agora, eu vou colocar aqui um ponto qualquer, ponto A. E nós vamos colocar forças aplicadas nesse ponto A. Então, eu vou colocar aqui uma força F1, por exemplo, e uma força F2. Então, nós temos aqui uma força F1 e uma força F2, aplicadas no mesmo ponto. Isso é importante. Bom, eu quero calcular o momento da força total, o momento de todas as forças, com relação à origem. Eu sei que, com relação ao ponto fixo, eu sei que a definição, pela definição, o momento é R produto F. Então, eu vou pegar todas as forças e vou aplicar essa regra, essa definição do momento de força. Né? Para isso, eu tenho que ter a distância até o ponto de aplicação das forças. Então, eu venho aqui e determino a distância. Essa distância eu vou chamar de R. Tá? Você pode chamar de RA, por exemplo. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos aplicar o momento com relação ao ponto O, que é o ponto fixo, ou não precisa ser fixo, pode ser uma referência, mas vamos tratá-lo como fixo para a gente entender direitinho. Então, eu vou aplicar agora a regra, a definição de momento de força. Então, eu vou fazer a distância entre o ponto O e o ponto A, produto vetorial, a força F1, mais RA, produto vetorial, a força 2. Então, veja que não tem mais força aplicada nesse objeto. Só tem a F1 e a F2.
Então, eu já considerei o momento da força F1 com relação à origem. E já considerei o momento da força F2 com relação à origem, ao ponto fixo. Até aqui, tudo bem? Posso prosseguir? Tem alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá. Então, agora, eu tenho essas duas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu posso colocar em evidência. Eu posso colocar o RA em evidência, porque ele é comum aos dois. Observe que ele tem aqui e aqui, e eu tenho uma soma. Então, a gente pode colocá-lo em evidência. Então, eu vou colocar ele em evidência, vai ser produto vetorial F1 mais F2. Tá? Só que F1 e F2 são as duas únicas forças atuando nesse objeto. Isso significa que F1 mais F2 é a força resultante. Então, o momento o momento total com relação ao ponto O vai ser RA produto vetorial FR, força resultante. Então, o que eu posso... Qual a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que, se as forças estiverem aplicadas no mesmo ponto, então nós podemos fazer a distância entre o ponto O e o ponto de aplicação da força resultante vai ser igual à distância até o ponto de aplicação das duas forças, produto vetorial, as duas forças individualmente. Tá? Então, nós chegamos a essa conclusão aqui. E isso só vale para as forças que estão atuando no mesmo... Como é que se diz? No mesmo ponto. Tá? No mesmo ponto. Nesse caso aqui, o ponto A. Tudo bem? Compreenderam a ideia? Tá? Isso facilita muito, gente. Uma das coisas que nós vamos aprender a trabalhar aqui, tá? Nós vamos perceber que a importância da gente buscar elementos de simetria. É muito importante a gente buscar elementos de simetria aqui nessa disciplina. Tá? Bom, vamos então aplicar para a gente poder compreender. Veja que aqui nós temos uma peça, ele fala que é um câmbio, né? Uma alavanca de câmbio. Então, se nós temos uma alavanca de... Não importa o que nós temos, o que nós precisamos é identificar o que nós precisamos determinar. Tá? Esse exercício, gente, ele está todo feito aqui. Mas, mais uma vez, eu vou fazer com vocês que estão aqui na aula, para vocês poderem manifestar quando tiver dúvida. Não espera o professor perguntar. Está com dúvida? A quantidade de pontos de aplicação é isso mesmo. Se tiver, veja, se tiver um ponto, Maria Eduarda, você consegue, cadê? Se tiver um ponto, você aplica o princípio de Varignon sem nenhum problema. Se tiver 2 pontos de aplicação, aí não vale esse princípio. Porque você tem 2 pontos de aplicação e você não consegue escrever o momento da força, um único momento da força resultante. Né? Você precisa escrever no mínimo 2. Nesse caso aqui, por exemplo, nós colocamos 2 pontos, então você vai ter o momento da força resultante atuando no ponto A, mais o momento da força resultante atuando no ponto B. Isso não dá o princípio. A aplicação, então, nesse caso aqui, ela precisa ser individual. Aqui não tem jeito. Nesse exemplo aqui não tem como fugir. Tá? Então, nesse caso que nós vamos trabalhar, veja, ele tem uma força de 35 newton que está aplicada no ponto A. E ele quer determinar o momento dessa força P sobre o ponto B quando o alfa for igual a 25 graus. Então, veja que aqui ele já está especificando. Aqui ele já está trazendo uma questão assim, para a gente já começar a pensar sobre ela. Primeiro, o módulo da força P
é 35 newton. Então, aqui ele já nos deu a intensidade da força. A outra coisa que ele nos forneceu é o ângulo alfa, e ele disse que é 25 graus. Então, nós vamos agora aplicar... Opa! Nós vamos aplicar esse caso, tá? Eu vou fazer passo a passo com vocês. Isso é importante a gente fazer passo a passo com vocês, e se vocês não entenderem, por favor, vocês avisem. Então, vou só separar aqui as grandezas, né, para a gente poder trabalhar. Então, veja que o que nós queremos é determinar o momento de força com relação ao ponto B. De qual força? Da força P. Então, o que nós vamos fazer é determinar a distância entre B e A. Por que A? Porque A é o ponto de aplicação da força P. Produto vetorial P. E tem que pôr a seta. Tem que pôr a representação, tem que representar vetorialmente. Então, veja aqui. Essa distância aqui é a distância... Se eu estiver muito devagar, vocês falem, tá, gente? Se estiver muito rápido, também. É a distância entre o ponto fixo, que é o ponto B, e o ponto de aplicação da força. Que é o ponto A. Tá? Então, isso é importante a gente saber. Tá? O que nós estamos fazendo? O que nós queremos calcular? Então, veja que se nós queremos essa distância RBA, que nós vamos chamar simplesmente de R, porque só tem uma, então nós vamos colocar aqui MB igual a R, produto vetorial P, sendo R igual a RAB. É só para não ficar carregando a notação, tá? Só para isso que nós estamos fazendo dessa forma. Então, nós precisamos saber qual é a distância e a força aplicada. Veja que a distância é essa distância aqui. É a distância entre o ponto entre o ponto B e o ponto A. Então, que nós chamamos de R, tá? Então, aqui nós temos R. E aqui nós temos a força aplicada, força P. Tá? Bom. Então, agora nós já sabemos o que nós queremos, né? Então, vou copiar aqui. E vamos para o próximo. Tá? Agora, nesse próximo, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos construir aquilo que a gente precisa. Veja aqui, se nós queremos saber quem é R e quem é P, então nós precisamos definir qual é a referência que nós precisamos aqui. Então, nós vamos construir a referência. A nossa referência vai ser construída no sistema de coordenadas ortogonal. E nesse caso aqui é bidimensional. Então, nós vamos ter aqui é o sistema de coordenadas. Deixa eu voltar aqui. X e Y para força. Para força. E aqui nós vamos ter X e Y para distância. Então, aqui nós temos X e Y. E aqui nós temos X e Y. Então, com isso, a gente vai conseguir definir os vetores. Tá? Os vetores força e distância. Vamos começar pelo vetor distância. Então, o vetor distância, vamos só escrever ele, representá-lo aqui, do lado, para ficar mais fácil para a gente poder enxergar, tá?
Para não ficar toda essa figura aqui. Nesse caso aqui, nós temos o vetor R. Está aqui o vetor R, representado agora no sistema de coordenadas. A origem desse sistema de coordenadas é o ponto B. Tá? Bom, se nós queremos saber quais são as componentes do vetor R, então eu preciso saber quais são esses pontos. E esses pontos estão dados aqui. Veja que nós temos no eixo X, a distância até o ponto A é 203 milímetros. Então, nós temos aqui o ponto 203 milímetros, tá? E a altura vai ser 560. Isso é a identificação dos pontos. Eu poderia também ter feito da seguinte forma. Eu poderia ter dito que o ponto A, que é esse ponto aqui, tá? Que o ponto A está o par coordenado dele é 203, 560 milímetros, e o ponto B é 0, 0, porque é a origem do sistema de coordenadas. E poderia fazer o R igual a A menos B, tá? Poderíamos fazer A menos B, que vai ser 203, 560. Ou seja, então agora nós podemos escrever o R como sendo 203 na direção X mais 560 na direção J milímetros. Tudo bem aqui? Ok, beleza, gente. Se alguém tiver dúvida, gente, não se esqueçam, pode abrir o microfone também, abrir o vídeo, se for fazer mostrar com as mãos, alguma coisa assim, tá? Fique à vontade. Bom, então agora vamos para a determinação da força P. Lembrando que a força P é uma força, por ser força, é vetor. Então nós vamos representá-la aqui. Eu já sei que ela está para baixo, então eu vou colocar x e y da mesma forma que eu coloquei para determinar o R. É importante que a gente use o mesmo sistema de referência, com a diferença que a força agora ela está para baixo. Olha o jeito que ela está apontando lá. Então, a gente precisa considerar ela para baixo. Como ela está para baixo, então agora eu preciso saber quais são as coordenadas dela. Mas as coordenadas dela não foram dadas. O que foi dado para nós foi o ângulo alfa. Tá? Foi dado o alfa entre a linha da força P, na direção de P, e a linha horizontal. Esse é o alfa. Portanto, alternos opostos pelo vértice, aqui vai ser o alfa. Então, nós vamos escrever a força P como sendo Px na direção I mais Py na direção J. Então, P vai ser o módulo de P, a intensidade de P, cosseno de alfa na direção X, menos, porque a componente aqui é negativa, P seno de alfa na direção J. Então, veja que o P, vou até usar minha calculadora aqui, o alfa é 25 e o P 35, tá? Então, vamos colocar aqui, alfa 25 graus e P é 35 N. Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é testar a calculadora, tá? Então, faz seno de 90 e vê se dá 1. Se der 1, é porque você está trabalhando com ângulo em grau, tá? Porque às vezes você mudou o ângulo aí e tal, esqueceu, isso vai... Então, nós vamos fazer o cosseno de 25 vezes 35, isso nos dá
31,72. Então, vai dar 31,72 e menos o seno de 25 vezes 35, que vai dar 14,79 J Newton. Né? Então, aqui nós temos os dois resultados, o resultado de R e o resultado de P, que nós precisamos para determinar o momento da força P com relação ao ponto B. Tá? Então, deixa eu copiar esses valores aqui, isso é importante para a gente. O R, agora nós já temos a distância. Tá? Copiar a força P também. Tá? Uma coisa que é importante a gente ver, que eu falei para vocês, que não importa qual é o formato da peça. Ele pediu a força, o momento da força P com relação a B. Não importa qual é o formato da peça, o momento vai ser o mesmo. Tá? Se aqui fosse um disco dentado, né, o momento seria o mesmo, não seria diferente. Bom, então vamos para o cálculo. Como o momento com relação ao ponto B é R produto vetorial P, então nós vamos fazer, deixa eu trazer, eu vou fazer de um jeito aqui que eu não fiz ainda, tá? Então nós vamos ter o R, que é 203I, produto não, mais 560J, produto vetorial, 31,72I, menos 14,79J. Tá? E aí vai ser Newton vezes milímetro. Nós estamos trabalhando com grandezas físicas, então é muito importante que a gente tenha as unidades. E ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Mas não tem que transformar as unidades o milímetro em metro? Não precisa, tá? Não há essa necessidade. Nesse caso, não, porque a gente está trabalhando diretamente com o cálculo do momento. E, agora, se você tivesse outros valores aqui, precisasse, aí você teria que deixar todas as unidades compatíveis. Tá? Então, se você tivesse, por exemplo, calculando o momento de outra força e as unidades estivessem em metros, por exemplo, então você teria que adequar as unidades de medida. Tá? Depois nós vamos ver que, para o cálculo que nós queremos aqui, como nós vamos trabalhar com equilíbrio estático, não vai fazer diferença se você trabalhar em milímetro, metro, desde que todas elas estejam na mesma unidade. Bom, eu já fiz na semana passada, eu fiz com vocês, inclusive eu deixei gravado, tá lá, o momento, o cálculo do momento de força, eu não fiz produto vetorial ainda. Tá, eu vou fazer de um jeito aqui, depois eu faço usando o determinante, tá? Bom, então, o momento de força, ele vai ser, aqui vale a distributiva, porque é multiplicação, então vale a distributiva. Então, nós vamos fazer 203 e produto vetorial 31,72i. Esse é o primeiro termo. Mais 203 e... Deixa eu só pegar a borracha aqui. Tá? Colocar colchete, vocês vão entender por quê. 203 e produto vetorial menos 14,79J. Mais 560J, produto vetorial 31,72I, mais 560J, produto vetorial
menos 14,79J. Tá? Então, veja que nós pegamos todos eles. Nós fizemos 203 com 31, 203 com menos 14, 560 com 31 e 560 com menos 14,79. Tá? Então, todos eles estão aí. Bom, o cálculo do produto vetorial, ele vai ser da seguinte forma. I, produto vetorial com I é 0. I com J é K. Esse é o K minúsculo. I com K vai ser menos J. Se nós tivermos J com J, vai ser 0. Então, o produto vetorial entre dois vetores na mesma direção vai ser 0. É diferente do produto escalar, gente. Cuidado, hein? Produto escalar, você não... I com I não é 0, não. Então, vamos lá. J com J. J com I é menos K. E J com K é I. Tá? E, por fim, nós temos K com K igual a 0. K com I é igual a J. E K com J é igual a menos I. Tá? Uma forma que vocês têm, que vocês podem trabalhar isso, fazendo o seguinte. Você tem I, J e K. Tá? Então, você pode fazer dessa forma aqui, ó. Então, no sentido no sentido horário, IJK, tá? Você tem, isso aqui é positivo. I com JK, J com K é I e K com I é J. No sentido contrário, J com I é menos K, I com K é menos J e K com J é menos I. Tá? Só para vocês poderem se adaptar com isso aí. Depois você não vai precisar disso, não. Então, veja que nesse primeiro caso aqui, é I com I. Então, aqui vai ser 0. E aqui também, J com J. Então, aqui eu não preciso nem fazer a conta. Aqui vai ser 0. Então, aqui não tem como fugir. Nesse caso aqui, é I com J. I com J é positivo, mas tem esse negativo aqui. Então, I com J é positivo, mas tem esse negativo. Então, vamos escrever o momento com relação ao ponto B, fazer as contas aqui direitinho, 203 vezes 14,79. Isso aqui vai ser 3.002,37. Ou você pode fazer devagar também, se você quiser, tá? Por exemplo, 203 vezes menos 14,79, e aí você faz I, produto vetorial, J, mais 560. Porque 60 não, esse é 0. Não, é 560 mesmo, mais 560 vezes 31,72, e aí você faz J com I, tá? Deixa eu colocar todos eles numa linha só. Ver se eu consigo fazer isso. Ele não diminui, só aumentou. Tá bom, vai, deixa eu mandar isso aqui para outra página. Eita, nós. Não sei porque que ele... Pronto, aí pronto. Tá? Bom, então, nesse caso que nós estamos fazendo, então nós vamos ter... Lembra, I com J é K. J com I é menos K. Tá? Bom, então,
Mas como aqui tem um sinal negativo, então vai ficar menos, o primeiro, né, vai ficar menos 3.002. Não vou colocar muitas casas aqui não, tá? Na direção K. Aqui seria mais, mas tem esse menos. Então vai ser menos 560 vezes 31,72, que vai ser 17.763. Então, o momento da força P com relação ao ponto B vai ser 20.000 menos, né? 20.765 na direção K, Newton vezes milímetro. Não vai esquecer as unidades corretas, tá? Ok? Então, com isso, a gente fechou esse problema e determinou aquilo que a gente queria, que era o que ele estava pedindo. Cadê? Aqui, ó. Determina o momento de P sobre B quando alfa for igual a 25 graus. Então, determinamos. Tá? Se eu não errei nas contas, os conceitos estão todos corretos, tá? 1877. Tá? Alguma aproximação que eu fiz que deu uma pequena diferença aqui, tá? Ah, tá, eu lembrei por que eu falei que eu tinha calculado, porque eu preparei a aula e na aula eu fiz pelo determinante. Então, vou aproveitar aqui e já vou falar para vocês que o produto vetorial, vocês podem calcular tanto dessa forma direta que eu fiz aqui na aula com vocês, como vocês podem calcular usando determinante. No determinante, você coloca IJK, coloca primeiro o primeiro termo do produto vetorial, nesse caso aqui é R, e depois você coloca o segundo termo do produto vetorial. Lembra que eu falei para vocês que trabalhar com determinantes, matrizes, é muito mais fácil para vocês que trabalham com essa parte computacional, tá? Então, fiquem atentos. E aí, eu fiz aqui o determinante, calculei e já vim para o resultado. Tá? Aqui foi feito muito mais rápido, por isso que eu prefiro fazer passo a passo com vocês aqui na sala. Na sala expandida, que a gente chama. Tá bom? Perguntas, gente, nesse exercício aqui? E daí nós vamos para o outro, que é tridimensional. Gente, fiquem à vontade aí para abrir o microfone, tá? Professor, ó, seguinte. Por exemplo, o R ali, RAB, né? Mas quando então, por exemplo, na verdade, o senhor pode voltar um? Eu acho que é um. Aqui, mais um. Mais um aqui. Mais, né? RAB que você quer ver? Aham. Lá no começo. Aqui. Isso. Quando o senhor fez ali RAB, o senhor pega do ponto B e até o ponto A, né? Isso. Até o ponto de aplicação da força. É sempre assim, né? Sempre assim. Sempre do ponto de referência até o ponto de aplicação da força. Ah, tá. Tá? Isso que a gente vai olhar sempre. Entendi. É só isso mesmo. Beleza. Tá. E aí, hoje nós vamos fazer esse aqui também, tá? Esse é bem legalzinho, bem bacana, tridimensional, tá? Dá mais, né, fica, sei lá, geralmente para vocês é um desafio maior. Eu gosto muito de fazer exercícios tridimensionais porque eles trazem outros desafios, tá? Então, veja, uma tábua AB usada para escorar temporariamente um telhado. Esse temporariamente eu já vi isso aqui ficar, né, permanentemente, né? Tinha uma casa, é um caminho que eu fazia, né, para trabalhar, a famosa gambiarra. Olha, gente, o barato sai caro. O sujeito, ele colocou na garagem dele uma coluna transversal
A coluna transversal, ela, vocês não acreditam, gente, ela rompeu no meio, ela estava caindo, então ela estava pendendo. E eu passava ali e falava, gente, mas esse cara não vai chamar engenheiro, não vai chamar engenheiro. E eu via pedreiro mexendo, ia lá, arrumava, depois voltava, caía de novo. Não é possível, cara. Isso aqui é um cálculo simples. Isso é envolvendo corpo rígido. Você não precisa nem trabalhar com nada mais sofisticado do que isso. E o cara não, sabe? Pô, paga o engenheiro, cara. Vai colocar em risco, cara. Imagina, cai em cima de alguém, o telhado e tal. Não, paga o engenheiro. Tá vendo que tá com problema? Paga o engenheiro. Aliás, antes de ver que tá com problema, você já tem que pagar o engenheiro. Complicado, né? Mas vamos lá. Então, essa tábua, ela exerce no ponto A uma força de 254 newton, dirigida ao longo de BA. Então, veja que está ao longo de BA, como deveria ser mesmo, né? Porque se tem a ripa aqui, então, determine o momento da força em relação a C. Veja que isso aqui é uma primeira parte de um cálculo para você saber como você pode resolver esse problema. Então, olha só, se você determina o momento de força dessa ripa com relação ao ponto C, o que você quer fazer? Você quer resolver o problema. E você quer saber se você precisa colocar uma estrutura aqui para fazer a sustentação, ou se você pode fazer a sustentação com uma espécie de mão francesa, com alguma chumbar, algo aqui, né, para dar essa estrutura. Então, o momento de força te permite saber se você substituir essa ripa por alguma estrutura, qual estrutura é essa, como vai ser essa estrutura e se essa estrutura vai sustentar ou não. Tá? Então, essa é a ideia aqui nesse caso, né? Na maioria dos casos que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a força aplicada, o módulo dela é 254 newton, dirigido ao longo de BA. Só fala isso, não fala mais nada. Então, essa informação basta para a gente... essa informação basta para nós. A partir dessa informação, então, a gente pode fazer todo o cálculo que nós necessitamos. Só que agora, nós vamos precisar um pouquinho mais de atenção, porque é tridimensional, só isso, tá? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para a gente poder enxergar direitinho o que tem aí, para a gente determinar o que ele pede. Bom, o que ele pede? Ele pede o momento da força BA, né, da força dessa tábua, com relação a C. Então, isso aqui vai envolver a distância entre o ponto C e o ponto A, produto vetorial, a força aplicada. Então, veja que nós precisamos desses elementos. A distância até o ponto de aplicação da força. E ele falou, ele deixou claro isso para nós, que o ponto de aplicação da força é o ponto A. Então, isso o exercício já traz para nós. O ponto de aplicação da força é o ponto A. Então, eu quero saber a distância, eu preciso saber da distância até o ponto A, que é essa distância aqui, que nós podemos chamar de R também, porque só tem essa distância, então não vou carregar os subíndices, eu vou dizer que R é igual a RCA, tá? E a força aplicada. A força aplicada, nesse caso, vai ser essa força aqui, ó. E a força está aplicada de B para A, porque é a força da ripa sobre o telhado, não é o contrário. Então, essa é uma questão assim que envolve, que normalmente vocês têm muitas dúvidas. Eu ponho a força para cima ou para baixo nesse caso? Veja que é a força da ripa sobre o telhado, sobre o ponto A. Então, é de B
para A, e não o contrário, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá bom, gente? Bom, como se trata de um problema tridimensional, vocês podem usar esse método que eu vou resolver aqui no sistema bidimensional também, tá? É que no sistema bidimensional é mais direto você encontrar os ângulos, tal, então não há necessidade. Aqui já é um pouco mais complicado de você determinar os ângulos, identificar os ângulos, os triângulos. Então, eu aconselho vocês fazerem no sistema tridimensional usando os pontos. Então, os pontos de interesse para nós são os pontos A, B e C. Esses são os pontos. Aí você pode perguntar, mas por quê? O ponto D não é um ponto de interesse? O ponto D? Não, veja que nós temos a distância entre o ponto C e o ponto de aplicação da força, que é o ponto A, e a força, ela é de B para A. Então, os pontos que nós precisamos são C, A e B. Não precisamos mais pontos do que esses. Então, é isso que nós precisamos. Podemos, inclusive, começar pelo mais simples deles, que é 0, 0 e 0, que é a origem do sistema de coordenadas. Ele colocou a origem lá no ponto C. Então, a origem do sistema de coordenadas está aqui no ponto C. Esses são os 3 pontos que nós precisamos, né? Bom, e o ponto B? O ponto B, veja, que nós temos a X está aqui. Então, a linha X é essa. Então, a distância a componente X do ponto B vai estar aqui nessa linha, paralela a essa linha. Então, que ponto é esse aqui? Veja que desse ponto até o ponto B, a distância entre essas duas linhas é 0,12. Então, tem 0,12 metros aqui, tem 12 centímetros aqui. E aqui tem 1,2. Então, a distância entre a linha que passa pelo ponto C e a linha que passa pelo ponto B na direção X vai ser 1,2 mais 0,12. Então, nós podemos colocar como 1,32. Tá? Uma forma de você... daqui a pouco eu vou mostrar como que vocês podem identificar também esses pontos no sistema tridimensional, tá? Como que vocês podem verificar se vocês estão corretos ou não. Vocês entenderam o ponto X? O primeiro ponto, o ponto B, a componente X do ponto B? Alguém tem alguma dúvida? Tá, vou continuar, hein? Beleza? Então, vamos continuar. Em Y, o segundo é o Y, né? Então, vai ser qual é a distância entre C e o chão? Que essa distância entre o ponto C e o chão, porque é justamente aonde está o B. E é 2,3. Cuidado, tem esse 0,15 aqui. É preciso levar em consideração. Oi, Ana Beatriz, desculpa, eu não vi a sua mensagem. Eu só vi o pois é. Deixa eu ler as mensagens aqui de vocês. Aqui, não queria saber que tinha que somar o 0,12. Ah, tá certo. Tá. Veja que deixa eu traçar uma linha aqui para a gente poder compreender. Veja que do ponto, o ponto C, veja que aqui nós podemos estender essa linha na direção Y. Eu vou fazer aqui também uma extensão da linha que é paralela a Z. Tá certo? Então, o que nós queremos é a distância entre o ponto, a linha que passa, a linha paralela a X. Então, veja que essa linha aqui é paralela a X. X está aqui nesse rumo aqui, ó.
tá? Essa linha aqui é paralela a x. Então, veja que essa linha é paralela a x, essa linha é paralela a z. Tá? Então, vamos lá. Eu quero saber essa distância. Ou, se você quiser também, você pode dizer que você quer... Cadê? Aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Que você quer essa distância aqui, até o ponto B. Tá? O ponto B. O ponto B está aqui. Você quer saber essa distância aqui. Tá? Então, você vai pegar essa distância até essa linha, que é 1, opa, que é 1,2. Olha só a linha passando aqui, ó. Então, é essa linha aqui, ó. 1,2. Podemos até inverter aqui, né? Inverter aqui. Opa. Aqui, pronto. Vou pegar essa aqui. Pronto. Pronto. Agora sim. Então, veja que essa distância aqui é entre a origem e a linha, essa linha aqui, que é 1,2. Mas essa linha não é a linha que passa no B. A linha que passa em B é essa outra aqui, essa verde. Tá vendo? Então eu tenho que somar mais o 0,12. Sim ou não? Entendeu? Beleza. Todos entenderam, gente? Posso seguir? Porque a mesma coisa a gente vai fazer em Y. Veja que em Y nós vamos pegar essa linha aqui, verde, que está aqui, e vou subir agora, porque eu estou no ponto B. Isso. Ela está um pouquinho mais afastada, ela está na diagonal aqui, né? Então, eu vou trazer esse ponto para cá, e aí nós vamos considerar essa altura aqui, ó. Tá? Então, nós vamos considerar essa altura que está aqui. É altura, por quê? Porque essa linha que está em cima aqui, que tem o X, é a que passa no ponto C. Se é essa linha que passa no ponto C, então eu tenho que determinar a altura até essa linha. E não até a linha de baixo. Então vai ser 2,3 mais esse pedacinho aqui, ó, que é 0,15. Só que lembra que o ponto B está para baixo, então ele é negativo. Então nós vamos colocar aqui menos 2,45. Então vai ser menos 2,3 mais 0,15. 2,45. Tá? E Z? E Z deles é o mais simples, né? Porque o Z é só você correr aqui, ó. Tá? Então você vai correr até esse ponto aqui, que é o 1,7. E aqui é positivo, porque o Z está para frente. Então é 1,7 metros. Tá? Que também é metros. Opa. E o ponto A? O ponto A é esse ponto aqui, ó. Tá? Então, em X, ele está em 1,2. Em Y, ele está um pouquinho mais para baixo. Veja que ele tá nessa linha
que vai daqui para cá. Deixa eu aumentar a espessura dela, para ficar bem claro para vocês, tá? Ele está nessa linha aqui, ó. Então, ele está um pouco para baixo aqui. Então, se ele está um pouco para baixo, então ele vai ser... em Y, ele tá nessa distância aqui, que é menos 0,15. Tá? Então, X, Y e Z. Z é o mais tranquilo, né? 0,9. Tá? Deixa eu só conferir. 0,15, 0,9, 1,30. O outro, 1,32, menos 2,45 e 1,7. É isso aí. Vai lá, gente. Abre o microfone, façam suas perguntas. Fiquem à vontade. Vai lá. Tô com vergonha, né? Vamos lá. Do ponto C, vamos pegar o ponto A primeiro, tá? Então, o ponto A está em 1,2, então eu corro até 1,2, menos 0,15, então eu desço para 1,015. Deixa eu só diminuir aqui o... Acho que não dá para diminuir. Dá para diminuir, mas eu não vou diminuir agora, não. Vamos lá, deixa eu ver o que é isso aqui. Não é isso que eu queria. Tá, vamos lá. Então, vamos achar o ponto A. O ponto A, eu saio de 0, ando 1,2 em X, ando menos 0,15 em Y e ando 0,9 em Z. Cheguei nele. Perceberam? O ponto B, saio de 0, ando 1,32 em X. Até aqui eu andei 1,2. Então eu vou andar mais 12 centímetros. Então eu venho para cá. Menos 2,45 em Y. Até aqui eu andei 0,15. Então eu vou andar mais 2,3. Então andei menos 2,45. E ando 1,7 em Z. Cheguei até o ponto B. Então veja que você determina os pontos e, a partir dos pontos, você volta a encontrar, a partir das coordenadas, você volta a determinar os pontos. Isso é interessante, por quê? Porque é uma forma de você ter certeza que você chegou nos pontos corretos, tá? Que você tem os pontos corretos, tá? Tô me ligando aqui, gente. Nossa, que susto. Eu tô aqui com o meu celular, aí eu vi Randolph Rodrigues, mas não é, é uma notificação de vídeo no YouTube, sei lá o que é isso aqui. Olha, me ligo, eu olho lá, vejo Randolph Rodrigues e falo, o que é isso, cara? Será que vão me chamar para CPI também? Eu, hein? Só porque eu tomei vacina? Tomei AstraZeneca. Eu, hein? Já pensou? Aí vocês vão, meu professor tá lá na CPI, lá, ele lá falando, lá borrando que tá. Né? Porque é engraçado, gente, né? Ó, por mais que você saiba que você não fez nada, imagina você diante daqueles caras lá, meu, falando daquele jeito com o pessoal. Eu, hein? Não, ó, não fiz nada, tal. Mas quem é o fulano? Né? Eles falam desse jeito, né? Como se a gente fosse, né? Não, calma aí, gente, ele vai bater em mim, cara. Não, calma, vai devagar aí, né? Ou, né, igual o cara falando, né, outro dia, não lembro quem que era, né? Pô, você tá no carro, né? Tranquilo, você foi passear, tal, tá voltando para casa, escutando uma musiquinha, tranquilo, lá, um Sepultura, um AC/DC e tal, tá lá ouvindo, aí a polícia para você. Você tá tudo em ordem, cara. Teu carro tá tudo certinho, você tá com a carta de motorista, tá tudo certinho, tá tudo beleza, não tem nada. Tudo certinho. Mas você fica com medo. Você fala, você fica, né, o que aconteceu, né? Pô, cara, desse jeito, né? Ai, meu Deus. Um dia eu parei, né, o Polícia Rodoviária Federal me parou lá em Catalão.
indo para Catalão. Eu estava sozinho. Minha esposa ficou em Goiânia, né, com a molecada, e eu estava indo para Catalão. Aí cheguei lá, o policial, seus documentos aí. Falei, caramba, cara, entreguei pra ele tudo que eu tinha, cartão de banco, entreguei tudo. Vai que, né, cara, sei lá, né, tem um corpo no porta-mala, né, eu parei ali para tomar um café, alguém colocou ali, né, vai que tem alguma coisa, né, sem querer, né, cara, né? Aí eu peguei e mostrei, só que aí eu fui procurar meus documentos e não achei, né, cara, aí peguei, não achei assim, não, tenso, né, cara, o jeito que o cara chega, né, fala, eu peguei, aí demorei um pouquinho e ele falou, o que você faz da vida? Eu tava com a placa daqui, né? Pô, você é de longe, hein? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, calma, eu sou professor, tal, sou servidor público federal. Ah, você é servidor público federal? Não, vai embora então. Vai com Deus. Nós somos colegas. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, né? Pois é, cara. Né? Aí para lá na frente, e aí, o que você faz? Sou servidor público federal. Tá preso. Ai, ai. Não, é porque daí eu tava com uns livros lá, tal, que eu tava levando, né, para colaborar. Bom, gente, vamos lá. Ai, ai, te contar, viu? Aí ele falou, vai com Deus e não quer. Ele falou assim, e Catalão tá logo aqui. É um queijo, um queijo, uma rapadura. Eu falei, ah, tá bom então. Um queijo, uma rapadura. Ah, vamos lá. Então, gente, aqui nós determinamos os pontos que nós precisamos. E agora? Agora é determinar o que a gente quer. Então, agora a gente não precisa nem fazer mais os gráficos, né? Vamos lá. O RAC, desculpa, o R, na verdade, ele vai ser A menos C. O que foi que vocês estão falando aí no chat? Deixa eu ver, cara. Quero ver. Agora fiquei curioso. Cadê? 10 a FIC. O que é isso, Guilherme? 10 por 10? Fanfic, professor. É quando você cria uma história, conta pros outros. Tá bom, vocês também. Vocês escrevem umas coisas que eu não entendo, cara. Às vezes eu chamo meus filhos para traduzir para mim. Falo, oh, vem cá traduzir para mim, porque eu não entendo, não. Essa linguagem moderna e tal. Agora eu sei o que meu avô passava comigo eu ia assistir, quando eu ia jogar videogame, e meu avô falava, mas como é que você consegue, sentado no sofá, fazer com que se mexa na televisão? Que era televisão, assim, né, tal, aquela televisãozinha que meu avô não entendia, cara. Bom, então vamos lá, vai. O R é A menos C, mas nós já temos as coordenadas, então nós podemos escrever o R como sendo 1,2 I menos 0,15 J mais 0,9 K metros. É esse o R que nós precisamos. Então veja que maravilha, cara. Nós já temos aqui o R que nós precisamos. Mas falando que nós precisamos, o R nós já temos. Falta quem? Falta o F. E agora, José? Agora o bicho pega, né? Vamos, então, fazer o seguinte. Eu vou copiar essa imagem para a próxima página. Vou voltar aqui, pegar os... Ah, tá. Beleza, deixa eu mostrar para você. Só copiar para cá, terminar esse processo. Então, vamos lá. É porque a gente está procurando o R. Esse R. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor desse R aqui, porque ele ficou muito apagadinho mesmo. Tá? E aí fica ruim de vocês enxergarem. Esse R aqui. Então, o R, ele é de C para A. Então, ele vai ser A menos C.
Entendeu? Porque como o início é aqui em C e o final é em A. Porque quando a gente vai calcular o momento da força, a gente vai calcular a distância entre a origem e o ponto de aplicação da força, produto vetorial a força aplicada nesse ponto. Então, por isso que a gente pegou esse R. Tá? Por isso que é A menos C. Ok, Maria Eduarda, entendeu? Beleza. Então, agora vai chegar uma parte assim que a gente vai precisar um pouco mais de atenção. Por quê? Porque, embora a gente já tenha os pontos todos, o que nós queremos fazer agora é determinar a força F. As unidades que nós temos aqui das coordenadas são unidades de distância, não são de força. Lembra que nós trabalhamos bastante uma situação que era assim, a força F ela é igual ao módulo da força vezes o lambda. E o R é igual ao R vezes o lambda. Tá? Aqui, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Quando a gente envolve cálculo do momento, nós temos a distância do ponto de referência até o ponto de aplicação da força. Cuidado aqui. Essa distância entre C e A é a distância para o cálculo do momento. Essa distância aqui não podemos chamar de R. Por quê? Porque nós já chamamos essa aqui de R. É outra distância. Qual é a distância agora, então, professor? É a distância entre B e A. Por que nós vamos usar essa distância? Para calcular o momento? Não. Não é para calcular o momento. É para identificar a força, o vetor força. Então, veja que o vetor força F, ele está na mesma linha que de B para A. Como eu não tenho as coordenadas de F, então mas eu tenho as coordenadas de B e de A, então eu vou achar o lambda usando o R e vou, então, substituir em F para achar as coordenadas de F. Tá? Que é o que a gente já vinha fazendo aqui, mas agora nós vamos aplicar diretamente num exercício que envolve duas distâncias e com propósitos diferentes. Por isso que eu peço muita atenção a vocês. A distância para cálculo do momento é a distância entre o ponto de referência e o ponto de aplicação da força. A distância para calcular as coordenadas de F é a distância da linha que passa por F, da linha que é paralela a F. Isso ficou claro, gente? Vou fazer o cálculo aqui já para vocês. Mas isso ficou claro? Alguma dúvida? Cri, 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 cri. Vamos lá, vai. Então, vou calcular. Beleza. Então, vamos embora, gente. Vamos embora. Se vocês não falam, eu vou que vou, cara. Tá? Mas já estamos terminando já. Então, tá bom. Então, para o cálculo de R de B que vai para A, nós vamos fazer o ponto final, que é A, menos o ponto inicial, que é B. Então, como ele vai de B para A, então o ponto final é A e o ponto inicial é B. Então, nesse caso aqui, nós vamos escrever RBA como sendo A menos B. Então, só para a gente não errar, 1.2 menos 1.32, que vai ser o próprio 0,12, né? Só que é negativo, que é B menos A. Então, vai ser menos 0,12 menos 2,45, né? menos 0,15, que vai dar menos 2, opa, tá errado isso aqui, né? É A menos B, então é mais aqui, tá? 2,3. Olha eu fazendo errado aqui, viu?
Viu como é fácil a gente errar se a gente não tiver atenção? Vamos lá, atenção. Por que eu identifiquei meu erro? Vou falar para vocês o que eu faço quando eu vou fazer o cálculo. Veja, eu faço o cálculo e já olho aqui para esse RBA aqui. Então, por exemplo, quando eu calculei o X, eu sei que essa ripa, ela está inclinada para o lado de X negativo, porque ela está indo, o B para lá está inclinado para o lado de X, está para lá, certo? Então eu sei que é negativo. Então eu já bato o olho aqui e vejo. Faço o. Eu fiz, no caso, erroneamente, né, equivocadamente, eu fiz B menos A. Quando eu fiz B menos A, eu olhei aqui e falei, não pode, porque o vetor distância de B até A, ele é positivo em Y, então ele não pode ser negativo. Então aí eu identifiquei o equívoco. E Z? E Z, vai ser positivo ou negativo? Tá? Você pode olhar em A, fazer A menos B, tá? Você pode fazer isso, ou você pode olhar na própria representação da figura. Você pode olhar que a ripa está inclinada para trás. Então, a componente Z, ela está para trás. Ela é negativa, portanto. Então, com isso, nós temos o RBA, que é menos 0,12 na direção X, mais 2,3 na direção J, menos 0,8 na direção K, metros, tá? Mas lembra que nós não queremos a distância. O que nós queremos é a força. Se nós queremos a força, então eu preciso ter aqui o módulo, a intensidade de RBA para calcular o lambda. O lambda é o vetor distância dividido pelo módulo da distância, pela intensidade da distância. Tá? Então, aqui o valor vai ser 0,12 ao quadrado, tá? Mais 2,3 ao quadrado. Confere aí também, porque às vezes eu erro aqui, gente. Mais 0,8 ao quadrado igual raiz quadrada vai dar 2,438. Então, aqui vai ser 438. Vou colocar 2,44, tá? Metros. Veja que, uma vez que a unidade do vetor e a unidade da intensidade, ambas são em metro, então o lambda ele é adimensional, lembra disso. Então agora nós vamos fazer menos 0,12 dividido por 2,44, que vai ser 0,05 na direção I, mais 2,3 dividido por 2,44, que é 0,94. J, menos 0,8 dividido por 2,44, que é 0,33. Então, vai ser menos 0,33K. E não tem dimensão, porque é metro dividido por metro. Então, agora, nós podemos aplicar. F é a intensidade de F vezes lambda. Qual a intensidade de F? 254 newton. Então, aqui vai ser 254 newton vezes lambda. Portanto, a força vai ser menos 254 newton vezes 0,05, que vai ser menos 12,7 I, mais 0,94 vezes 254, que vai ser 238,8 J, menos 0,33 vezes 254, que vai ser 83,8 K. Isso tudo em Newton.
Então, nós obtivemos a força F, o vetor força F, tá? Uma coisa que eu ia falar para vocês, que é importante, é o seguinte, veja que nenhum número aqui, ele pode ser maior do que 1. Por quê? Porque o módulo de lambda, tá? O módulo de lambda, ele é 1, ele é um vetor unitário. Então, o módulo dele tem que ser 1. Se o módulo dele é 1, então aqui nenhum deles pode ser maior, nenhuma das componentes dele pode ser maior do que 1. Tá? Então, toma cuidado com isso. Outra coisa, todos esses valores aqui, eles precisam ser, cada um deles precisa ser menor do que 1. Tá? Então, cuidado com isso. Bom, agora nós temos, então, a força F e já temos o R, né? Não vai pegar o R errado, gente. Cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Agora nós temos a força F e temos o R. Tá? Deixa eu pegar a figura também. Para a gente poder identificar o que a gente quer, né? Lembra que o R é essa distância aqui, ó. Tá? Então, lembrem-se disso. Não podemos esquecer que esse aqui é o R que nós queremos. E o F que nós queremos é esse daqui. Esse é o F que nós queremos. Então, no cálculo do momento da força, com relação ao ponto C, então nós vamos fazer R, produto vetorial, F. Tá? Portanto, o momento da força vai ser 1,2 I menos 0,15 J mais 0,9 K, produto vetorial, menos 1,20, menos 12,7 I, mais 238,8 J, menos 83,8 K. Cuidado, gente, não vai escrever o contrário. É R produto vetorial F. Então, primeiro tem que vir o R, depois o F. Lembra aquela história? A ordem dos fatores não altera o produto? Altera sim, tá? Não entra nessa história, não. Isso é fake news. Fake news, tá? Então, cuidado com isso. Então, agora, nós podemos fazer o cálculo disso aqui. Eu vou fazer em outra tela para a gente poder. Então, tá aqui. Tá? Então, nós temos R e F. Tá? Eu vou fazer usando o método do determinante. Tá? Mas vocês sabem calcular pelo determinante, tá? Lembra que primeiro é o R. Então, não precisa pôr IJK, não, tá? Porque ele já vai ser identificado pelo I aqui em cima. Então, vai ser menos 12,7 e J é menos 0,15 e 238,8. Em K é 0,9 e menos 83,8. Então, esse daqui é o momento com relação a C. Essa linha aqui é a linha do R, porque primeiro vem R.
E essa outra linha aqui é a linha de F. Porque depois vem F. Tá? E quando a gente vai fazer o cálculo, então, nós vamos fazer. Primeiro a gente faz a diagonal da esquerda para a direita. Então, é sempre assim, tá? Então, primeiro a gente faz nessa diagonal e depois a gente faz nessa diagonal. Vocês lembram disso, né? Não preciso ficar detalhando, não, né? Então, nós vamos ter 83,8 vezes 0,15, que vai ser 12,57. Vamos anotar para não errar, né? E o outro I vai ser menos 238,8 vezes 0,9. Tá? 214,92. Eu já estou fazendo direto, tá? Depois vocês fazem com um pouco mais de calma e vocês chegam no resultado também. Bom, eu fiz em I, agora vou fazer em J. Então vai ser menos 12,7 vezes 0,9, 11,43, mais 83,8 vezes 1,2. 100,56. 56 na direção J. Mais, agora na direção K. 238,8, 1,2, que vai dar 286. 86,6, tá? Menos 12,7 vezes 0,15. 1,905K. Então, o momento de força com relação a C vai ser igual a 12,57 menos 214,92, que vai ser menos 202,4 na direção X, mais 100,56 menos 11,43, 89,1 J, mais 286,6 menos 1,905, 284,7 K, Newton vezes metro. Então, esse é o nosso resultado. Tá? Deixa eu copiar ele, trazer para cá. Trazer a nossa casinha para cá também. Tá? Para a gente poder entender o que significa esse momento. Porque, veja que esse momento, com relação a C, ele tem um significado. E qual é o significado dele? O significado dele é o seguinte. Eu não vou colocar aqui com as... esse vetor, a gente pode identificar qual é a posição exata dele. Como? Nós podemos representar, deixa eu representar aqui o XYZ, então tem que X, eu subi um pouco aqui, opa, tá, XYZ, tá? Então, estão aí, X, Y e Z. Veja que eu posso colocar as coordenadas do ponto do momento sendo menos 202,4 na direção I, tá aqui, mais 89 na direção J, mais 284, 285 na direção K. Tá? Então, aqui,
o ponto, então, que nós... o vetor momento de força, eu não fiz em escala, tá? É só para a gente ter uma ideia mesmo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer em escala. Ele vai ser um momento nessa direção aqui, tá? Então, esse é um momento. O que significa isso? Significa que existe uma tendência à rotação nesse sentido. Essa força, então, ela provoca uma tendência à rotação. Se você olhar do ponto dessa seta para baixo, você vai ter uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Então, aqui está a rotação. No plano perpendicular ao vetor momento. Tá? Se a gente olhar aqui no ponto C, essa força... Deixa eu... Essa força, ela tem uma tendência a provocar uma rotação desse telhado nesse sentido aqui, tá? Então, nesse sentido, com o vetor momento de força apontando perpendicularmente a esse plano de rotação. Então, tá aqui, ó, momento de força. Esse é o momento da força A. Tá? Então, o que você vai fazer para que tenha o equilíbrio, então você põe a ripa. Você põe a ripa para que tenha o equilíbrio. Essa tendência de movimento. Então, a ideia aqui é você ter uma estrutura que vai anular essa tendência de movimento, tá? Para substituir a rampa. Então, você pode colocar uma estrutura que tenha uma força, que tenha alguma coisa para sustentar, para não permitir que esse momento ocorra. Aqui na frente, nós temos também o cálculo todinho, o mesmo cálculo que nós fizemos. Eu não sei se eu acertei em todos, eu acho que eu errei em alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Menos 202, 284. Menos 202, 200... eu errei aqui nesse resultado aqui, tá? No 111 aqui, pode ser que eu tenha esquecido de alguma multiplicação, alguma coisa aqui na hora de fazer o determinante, tá? Mas isso não é isso que vai impedir a gente de trabalhar os conceitos, não. Os conceitos estão todos corretos, tá? É o 238.8... 12,83. Opa, menos 12,83. Deve estar aqui nesse cálculo aqui. Depois eu identifico ele, aí eu falo para vocês. Não se preocupem, não. Professor. Oi? Então, essa força que está sendo aplicada em A, que está gerando esse momento? Isso, perfeito, é isso mesmo. Mas eu não entendi muito bem. Como assim está tendendo a girar? Porque não vai girar, está em equilíbrio. Ah, tá. Então, a força, ela como eu posso dizer? Aquela força que está sendo aplicada é o que está dando equilíbrio pro telhado não cair. Isso, porque o telhado tem o centro de massa dele, tem o peso, né? Pode ter outras forças aplicadas ali também. Naquele caso, se você considerar o peso dele, né, no centro de gravidade, então você tem o peso para baixo, tem aquela ripa, ela provoca uma força para cima, né? Então, de tal forma que elas se anulam. Não as forças, mas as forças também. Nós vamos ver isso depois. Hoje ainda não, mas nós vamos ver na próxima aula que nós precisamos anular as forças e os momentos. Então, é isso mesmo. Então, você tem a força peso, você tem que ter uma força contrária anulando. Que força contrária é essa? No caso aqui, deixa eu só mostrar para vocês o peso aqui, tá? Só antes disso, veja que tem um probleminha de sinal aqui, tá? Aqui está menos e aqui está mais. Aqui está mais e aqui está menos, tá? Só para identificar onde está o erro. Já identifiquei,
depois a gente vê. Mas nem precisa ver, não, tá? Deixa eu só responder essa pergunta do Christian, que ela é muito importante. Essa pergunta que ele fez é extremamente importante. Veja que nesse caso aqui do que nós estamos tratando aqui, tá? Existe uma força de fato aplicada aqui no ponto A. Tá? Essa força aplicada aqui, ela precisa anular a força gravitacional que atua. Vamos pensar que o centro de gravidade seja aqui, tá? Então, ela vai anular, de alguma forma, ela tem que anular essa força. Tá? Essa força da ripa não é suficiente para colocar o telhado em rotação. Ela por si só, não. Ela é uma força de reação. Aí você tem também, além da força-peso, portanto, existem outras forças aqui. Mas que forças são essas que eu não estou enxergando e tal? Veja que aqui você tem um suporte aqui no telhado, bem em cima da porta, que é na parede. Então aqui você tem uma força aqui de reação, tá? Que eu não sei para que lado tá, a gente não vai calcular hoje, mas nós vamos aprender também a fazer isso, tá? Então existem todas essas forças aqui atuam nesse sistema. Tá, Cris? Então, como todas essas forças atuam no sistema, então elas precisam se anular. Então, o que nós precisamos ter é que a somatória de todas as forças atuando no telhado, elas têm que ser igual a zero, para que não haja movimento. Por isso que a gente fala tendência de movimento. É porque a tendência de rotação, ela não vai girar. Por que ela não vai? Porque essa estrutura não permite a rotação. Tá? A estrutura não permite a rotação. Então, o que acontece? Então, a gente sabe de antemão que a somatória das forças vai ser igual a zero. Mas não basta. Por quê? A somatória, lembra que força está associada com translação. Então, o que vai acontecer aqui? O telhado não vai transladar. Mas ele pode girar? Poderia girar. Por que ele não vai girar? Porque a somatória das forças com relação a somatória das forças, não, a somatória dos momentos com relação ao ponto C também tem que ser zero. Então veja que aqui você tem as várias distâncias e essas várias distâncias, elas até o ponto C, junto com as forças, elas vão provocar um momento de força. E aí o que a gente vai ter? Que a gente vai ver, inclusive, na próxima aula, a somatória dos momentos com relação ao ponto C, que é o ponto de referência, também tem que ser igual a zero. Essas duas condições são as condições para o equilíbrio estático. Tá? Então, por isso que a gente fala tendência de girar, mas ela não vai girar porque essas situações, elas são respeitadas nesse caso. Respondeu, Christian? Sim, professor, eu entendi essa parte. Eu só fico pensando, por exemplo, né? A gente tem um telhado, aí tem aquela ripa, certo? Aí sabe o outro lado? Essa tendência de girar, quer dizer, por exemplo, num telhado de verdade, por exemplo, o telhado meio que cai assim, né? O responsável é esse momento? Ela cai aqui do lado esquerdo, você fala. Isso. Então, é porque a situação de equilíbrio, ela não está rigorosa, né? Ela está bem precária. O que acontece com isso é que você tem forças ali e a qualquer momento pode haver ruptura do equilíbrio, né? Então, nesse caso, por exemplo, nesse caso, há sustentação do telhado. Tá? Então, a gente considera que haja a condição de equilíbrio. Então, a gente considera isso a priori. Se vai ser ou não, quem vai nos dizer
são os resultados. Vou dar um exemplo para você. Nesse caso aqui, por exemplo, nós chegamos a esse resultado do momento aqui. Então, o momento que nós chegamos é esse. Tá? Qual que é a ideia agora? A ideia agora é... Pode? Não, tranquilo, mano. A ideia é a gente comparar, verificar essas condições agora, do momento. Então, como que a gente faz? A gente, tendo esse momento, o valor desse momento, agora a gente verifica se essas reações, elas estão, se elas vão ser consideradas ou não. Tá? Consideráveis ou não, não consideradas, mas consideráveis. Essas daqui. Por exemplo, se elas vão dar conta. Tá? Então, se não der conta, significa que esse telhado vai cair, né? Porque você tem essa força-peso aqui atuando. Então, isso não pode ser desconsiderado, não. Então, o que você faz? Calculou o momento dessa força, mas precisa calcular o momento dessa força e calcular as reações. Tá? Se você chegar à conclusão de que essas reações aqui são superiores às reações necessárias para manter o equilíbrio, por exemplo, vamos supor que você chega num valor de reações aqui que são impensáveis para qualquer parede. A parede não aguenta. Então você vai saber que vai cair. Tá? Então você precisa saber se as estruturas. No caso do telhado, se for um telhado na forma de treliça, então o que você vai fazer? Você vai calcular cada membro, a força atuando em cada membro da treliça, para ver se a treliça vai dar conta ou não. Tá? Depois nós vamos ver treliça também. Se for um vão, que é só quando você tem só um plano, assim, você só tem o telhado sustentado pela parede, então aí você tem que tomar muito mais cuidado para verificar se o momento é adequado ou não, tá? Entendi, professor. Tá? Entendi. Obrigado. Eu vou parar de gravar, tá bom, gente? Mas eu vou ficar aqui que alguém parece que tem alguma dúvida, daí eu vou ficar aqui. Interromper a gravação.